Fala, amante do esporte, e seja muito bem-vindo ao Sports 4. A batida entre Lewis Hamilton e George Russell no GP do Qatar revelou algumas questões dentro da Mercedes. Será que está na hora de ordens de equipe nas flechas de prata? Russell fez uma afirmação curiosa após o GP do Qatar e, segundo o piloto, a Mercedes pode ter jogado uma chance de vitória pelo ralo com a batida na primeira curva. A grande recuperação depois de cair para o último lugar fez o jovem inglês acreditar que tinha ritmo não somente para estar no pódio, e sim para brigar pela vitória. Para Russell, a Mercedes tinha ritmo para lutar contra a Red Bull e Max Verstappen. Não vejo motivo para achar que não. Acho que a gente tinha o ritmo deles, isso se a gente não estivesse mais rápido que a McLaren. Ver o Piastri chegando tão perto do Max foi muito surpreendente. O ritmo de Russell foi realmente surpreendente após sua primeira parada, ainda abrindo a segunda volta da corrida. Foram várias ultrapassagens, mesmo fora da zona da asa móvel, que colocaram o carro 63 rapidamente na zona de pontuação. A Mercedes viveu uma situação parecida em 2016, quando o companheiro de Hamilton era Nico Rosberg. A luta pelo campeonato estava aberta entre os dois pilotos e Nico começou a temporada como um furacão, ganhando nada menos do que as 4 corridas iniciais da temporada. A quinta foi o GP da Espanha, quando os dois bateram na primeira volta e acabaram na brita, abrindo caminho para a primeira vitória de Max Verstappen. A partir daquele momento, a relação entre os pilotos, que eram amigos e corriam juntos desde o kart, se desfez de vez e a Mercedes passou a temporada tendo de lidar com os egos dentro da garagem, e os problemas não pararam por aí. Vieram outras batidas durante a temporada, culminando com Hamilton andando lento em Abu Dhabi, segurando Rosberg para que Vettel ou mesmo Max, que era o quarto, tentasse alguma coisa para cima de Nico, o que faria o título mudar de mãos nas últimas voltas. Mas havia uma diferença naquela temporada: a Mercedes correu praticamente sozinha, vencendo 19 das 21 corridas do ano, e havia certeza de que o campeonato cairia na mão de um de seus pilotos. Já na atual temporada, a luta para conquistar o segundo lugar nos construtores está completamente aberta, e a Ferrari conseguiu minimizar bastante o prejuízo de não colocar Sainz na pista para a corrida, com a dupla da Mercedes batendo na primeira volta. Mick Schumacher já mandou avisar que de agora em diante as coisas serão diferentes e as ordens de equipe começarão a partir de Toto Wolff. Lewis entrou muito cedo e simplesmente não deu espaço suficiente para George. A Mercedes parecia forte e desperdiçou muitos pontos. Agora há algum trabalho a ser feito entre os dois. Vocês podem lidar um com o outro da maneira que quiserem, mas a equipe terá que intervir a partir de agora, e ela fará isso. Porém, o piloto alemão não informa de que forma o Wolff comandará as ações na pista de dentro dos boxes, e é claro que nós só podemos imaginar que Hamilton terá preferência caso isso venha a acontecer, correto? Não para Peter Windsor. O especialista da Fórmula 1 acredita que os confrontos entre Hamilton e Russell podem ser mais fortes e constantes a partir de agora, já que ambos têm um nível parecido de pilotagem e podem se encontrar mais facilmente na pista, lutando por posições. E vai um pouco mais longe, afirmando que isso é o que acontece quando você abre mão de ter um piloto como Valtteri Bottas ou Sérgio Pérez na equipe. Se temos Lewis naquele carro, você definitivamente precisa ter alguém como Valtteri Bottas ou Sérgio Pérez no outro carro. Lewis tinha pneus mais rápidos e você poderia dizer para Russell recolher, e você poderia ter dito isso para um Valtteri, você poderia ter dito isso para um Sérgio Pérez, você poderia ter dito isso para Carlos Sainz, provavelmente, se ele estivesse em uma Mercedes e Lewis fosse o outro piloto, mas você não pode dizer isso para um George Russell. Ele é um vencedor e não há o que o vá fazer aceitar isso. Amante do esporte, será que poderemos ver como aconteceu em 2016?
a situação descambar de vez na Mercedes e dessa vez longe da luta pelo título. Lembrando que tanto Lewis quanto Russell têm contratos até o final de 2025, mas até quando uma dupla de pilotos forte pode ser um problema para equipes que não têm um carro que sobra no campeonato. Em Suzuka, por exemplo, vimos a McLaren perder para Oscar Piastri abrir caminho para Lando Norris conquistar o segundo lugar, após uma ordem interna da equipe. Já no Qatar, a ordem na equipe de Woking foi que os pilotos levassem o carro para casa e mantivessem as posições. Norris, que era o terceiro, questionou a ordem e chegou a tirar diferença de Piastri antes de se contentar com o terceiro lugar. E tudo isso no dia em que Helmut Marko afirmou que Pérez precisa mudar de equipe e que só vê Fernando Alonso como capaz de dar algum calor em Max Verstappen. Já imaginou a dupla? E para você, amante do esporte, qual seria a dupla ideal? Um piloto que brigue por vitórias e outro que baixe a cabeça para as ordens de equipe? Ou dois pilotos que batam rodas entre si, mas entreguem resultados? Deixe pra gente nos comentários. E se você, assim como a gente aqui do Sports 4, gostaria de fazer uma graninha extra ou até mesmo viver de YouTube, vamos deixar na descrição desse vídeo a indicação de um treinamento que nós já validamos com um dos maiores YouTubers do Brasil, para você aprender a montar um canal do zero, um curso com condições e preço bem acessíveis. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente! Vem pro Sports 4.